Amém, igreja, paz do Senhor. Sejam bem-vindos na casa de Deus. Os que também em casa, a paz também do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Vocês estão na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, a abertura de hoje, Salmo 40. Salmos 40, versos de 1 a 5. Salmos 40, os versos de 1 a 5. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destituição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito para si. Quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. E eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Amém. Aqui o salmista, né, Salmo de Davi, aqui ele fala, né, vamos voltar aqui no 5, no 4 e 5. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Né? Então aqui nós temos que profundamente, né, irmãos, colocar a confiança nossa no Senhor, né? E não deixarmos ser levados, né? Dando spoiler, né? Sexta-feira, 7h15, estudo bíblico de Hebreus. Venham, estudamos isso na semana passada, sobre caminhos, né, sobre Jesus ser o nosso Salvador. Né? O único caminho, o caminho da verdade é o caminho do Senhor Jesus. Não podemos seguir outros caminhos, outros deuses, né? Outros que se falam que não, esse caminho vai ser o caminho certo. O único caminho que vai nos levar a um caminho certo, que vai nos direcionar para um caminho correto, é o caminho do Senhor Jesus. Amém? E no 6 fala assim, no 5, desculpa. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito para... não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Então, ou seja, os planos que o Senhor tem para nós são muitos, são numerosos, são grandiosos. Nós não temos nem visão para enxergar, né, quão grande é os caminhos, né, quão grandes planos do Senhor tem para nossas vidas. Amém, queridos? Vamos levantar, ficar de pé, chamar aqui já o grupo de louvor, para iniciarmos este culto desta noite. Vamos orar por este momento. Meu Pai querido, obrigado, Deus, por este momento, meu Pai, por esta noite maravilhosa, meu Pai amado. Fala nos Salmos, meu Pai, não há lugar melhor se não ser a tua casa, querido Deus. E aqui eu tenho certeza, é o melhor lugar para se estar esta hora, meu Pai amado. Para poder ouvir a tua palavra, poder, meu Pai, buscar a tua face, querido Deus. Poder buscar, meu Pai amado, mais e mais de ti, meu Pai, porque só podemos ser íntimos de ti se nós estivermos perto de ti, meu Pai. Muito obrigado por tudo, por este dia. Aqueles que estão aqui esta noite, aqueles que vão chegar, os que estão também nos seus lares, ouvindo esta live, meu Pai, abençoa também as casas desses que estão nos seus lares, abençoa cada família, meu Pai, abençoa cada ente querido, meu Pai amado, cada um que está no seu lar também esta noite. Obrigado por tudo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Sabe o que eu senti falta hoje? Da gente aplaudir Jesus, né? Durante o louvor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus agora? Glória a Deus por isso. Benção, hein? Uma salva de palmas para Jesus. A gente aplaude tanta coisa na nossa semana, né? Às vezes a gente aplaude nosso chefe.
Né? Quando a gente parabeniza ele, fala, nossa, chefe, bom, hein? Coisa boa que você fez. A gente está parabenizando ele, está dando parabéns para ele, batendo palma para ele. A gente parabeniza, né? Uma pessoa, fulana, a esposa, o marido. Se não faz, deveria, né? Tônia e Priscila depois falam nos casais sobre isso daí. E às vezes a gente esquece de parabenizar Jesus, né? O autor e consumador da nossa salvação, né? E a nossa vida vai ficando no automático. E a gente vai engatando aí a primeira, a segunda, a terceira. No começo a vida fica meio difícil, a caminhada é mais morosa, parece que está subindo um terreno. E aí depois a vida vai planeando, o terreno vai ficando mais reto. E aí a gente já engatou ali a quarta, a quinta, e a vida vai ficando automática, e a gente vai esquecendo pequenos detalhes da nossa vida. Um deles é a gente glorificar o nome do Senhor, né? Um deles é a gente glorificar o nosso autor e consumador da nossa salvação, que é Jesus Cristo. E a gente deve fazer isso, não é no domingo apenas, é no nosso dia a dia. É quando a gente presta o nosso culto ao Senhor. Quando é que a gente presta o nosso culto ao Senhor? É no dia a dia, de segunda a segunda. O domingo é só a expressão daquilo que a gente já faz no nosso dia a dia. O domingo aqui é só a expressão daquilo que a gente já pratica no nosso dia a dia. Aqui não é o culto daquilo que eu faço ocasionalmente na minha semana. Não. Aqui é a expressão daquilo que nós já fazemos no nosso dia a dia. E porque nós já fazemos isso no nosso dia a dia, cultuando ao Senhor, nós nos reunimos agora como irmãos. Assim como uma família que está cada um para um lado, trabalhando, vivendo, correndo. E aí no domingo se reúne para comer aquela macarronada, todo mundo junto, a família. Assim é a família de Deus, que se reúne no domingo, no culto, em irmãos e irmãs em Cristo, para cultuar o Senhor em família e a gente expressar aquilo que a gente já vive. Glória a Deus por isso. Senão é uma hipocrisia, não é verdade? Senão é uma expressão de uma falsidade. Mas se a gente faz isso porque é aquilo que a gente já vive, então é a expressão de uma verdade. E a Bíblia diz que o que nos liberta é a verdade. Obrigado, Paulinho. Conhecereis a verdade vos libertará. Aquilo que nos liberta é a verdade. Então, quando eu vivo uma verdade, eu vou sendo liberto dia após dia de tudo aquilo que me amarra e me prende a esse mundo terreno e esse mundo de pecado. Agora, se eu não vivo uma expressão de verdade, então eu não consigo ser liberto, porque toda libertação não ocorre da noite para o dia. Mas é um processo de aperfeiçoamento que o Espírito Santo de Deus está fazendo na igreja de Cristo Jesus. Então nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, porque essa é a obra do Espírito de Deus, que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e que vem moldando a igreja segundo o caráter de Cristo Jesus. Porque se nós somos novas criaturas, agora nós estamos aprendendo a viver como novas criaturas. Porque assim como uma nova criança que nasce, agora precisa aprender a deixar de ser menino e menina para se tornar um homem e uma mulher, assim também uma nova criatura em Cristo, agora aprende a ser um homem e uma mulher segundo o coração de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então o Espírito Santo de Deus é quem nos molda, quem nos ensina, quem nos aperfeiçoa. Esse é o trabalho dele na igreja de Cristo. E ele faz isso. Então nós vivemos esse aperfeiçoamento contínuo. E nós vivemos essa expressão da verdade contínua. Nós vivemos essa libertação contínua. E nós expressamos essa liberdade também de maneira contínua na nossa cidade. Para que assim a graça de Cristo alcance outras pessoas. Glória a Deus por isso. E a mensagem de hoje, a gente, antes de entrar, que não era isso que eu ia falar, mas a gente já foi falando, já vai entrando, já vai... a mensagem de hoje é olhar para o alvo. E sexta-feira, antes que eu me esqueça, nós temos estudo bíblico às 19 horas, nós estamos estudando a carta aos Hebreus, tem um material, você que ainda não faz parte, quer fazer parte, é só vir, só isso, só vir, só chegar, mais nada. Tem mais algum aviso? Não, né? Então tá bom. Então nós vamos estudar a mensagem de hoje, que é olhar para o alvo.
né? O apóstolo Paulo escreve lá aos Gálatas. Não, aos Gálatas não, aos Filipenses, dizendo: deixando as coisas que ficaram para trás, prossigo para as coisas que estão adiante de mim. Rumo para um alvo. Então existe um alvo. E eu só consigo avançar se eu olhar para este alvo. Eu só consigo caminhar adiante se os meus olhos estiverem fitando este alvo. Então a primeira pergunta que fica é: será que nós, como igreja, já conseguimos deixar para trás as coisas que ficaram para trás? Ou será que nós ainda caminhamos os nossos dias de hoje carregando o passado, carregando saudosismos, carregando coisas que já passaram, carregando raízes de amargura, carregando coisas que já ficaram na nossa história lá atrás? Isso nos impede de avançar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a colocar um ponto final. Eu aprendi que a caminhada cristã é necessário colocar pontos finais e continuar caminhando. Então eu aprendi que foi necessário eu parar e esquecer que em Cristo eu fui perdoado. E eu sou nova criatura. E as coisas velhas da velha criatura ficaram para trás. E ficando para trás as coisas velhas, agora eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Então agora Paulo consegue vislumbrar que existem coisas novas diante dele. Existem coisas novas diante de mim e de você. Cristo coloca coisas novas para nós vivermos diante de nós, diante da sua igreja. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar porque nós ainda estamos no primeiro passo, sem conseguir abandonar as coisas que ficaram para trás. Mas como eu consegui abandonar as coisas que ficaram para trás, então agora eu já consigo olhar para frente. Olhando para frente, eu consigo enxergar que tem coisas novas para viver com Cristo. E para que eu possa viver essas coisas novas com Cristo, Paulo diz: olhando para o alvo. Existe uma importância de olhar para o local certo. Se eu olhar para o local errado, eu não vou alcançar. Eu vou gastar energia, eu vou me esforçar, eu vou me desgastar, eu vou me cansar, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar. E no final de tudo isso, eu nada vou alcançar. Porque eu fiz tudo o que eu fiz na melhor das intenções, mas olhando para o alvo errado. Quem está entendendo isso? Quem já jogou aquele dardo no alvo? Ou tirou arco e flecha? Em ambos os casos, quando você vai jogar arco e flecha, uma vez eu fiz com a Lara, tem um alvo lá numa distância, você tem que ficar ali fazendo todo um processo tal, e você fica ali com o olho fito no alvo, e você mira no alvo, e você fala: eu vou acertar lá na bolinha do meio que vale 100 pontos. Você solta a flecha, vai lá pro de 10. Você fala: mas como é que pode? Eu arrumei, rapaz. Olhando para o alvo já é difícil. Aí a gente quer viver a nossa vida sem olhar para o alvo. Olha como é que fica? E aí no final a gente quer cobrar a Deus. Fala: Deus, como é que faz? Eu venho na igreja, eu leio a Bíblia, eu tenho até uma Bíblia em papel, igual os maias faziam, ó. Tem uma Bíblia em papel. E eu carrego ela de domingo, Senhor. E não acontece as coisas na minha vida, a gente começa a cobrar a Deus. E a gente se frustra com Deus, se frustra com a igreja. Só que a gente está fazendo o certo da maneira errada, porque a gente não está olhando para o alvo. Então é isso que a gente vai ver hoje, lá no Salmo 73. Salmo 73.
Todos acharam? Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Nós estamos aqui diante de uma pergunta ou de uma afirmação? Nós estamos aqui diante de uma afirmação. De alguém que viveu parte de sua vida, teve experiências positivas, negativas, alegrias, decepções, frustrações, e chegou a algumas conclusões. Entre elas, ele chegou à conclusão de que certamente Deus é bom. Então ele afirma certamente, com convicção, Deus é bom para quem? Para Israel. Contextualizando para nós hoje, certamente Deus é bom para a sua igreja. Certamente Deus é bom para os seus filhos. Certamente Deus é bom para o pastor Pedro, para o Kenzo, para a Namier, para cada um de nós que está aqui essa noite. Certamente Deus é bom para cada um de nós. Certamente Deus é bom para os puros de coração. Verso 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, e por pouco eu não escorreguei. Então agora, ele está falando que o negócio não era com Deus. Ele está dizendo, agora, quanto a mim, não quanto a Deus. Porque no tocante a Deus, Deus é bom. No tocante a Deus, eu não tenho problema e dificuldade nenhuma com o Senhor. Porque eu entendi que Deus é bom. Faça chuva, faça sol, Deus permanece o mesmo. Não existe sombra de variância na natureza do Senhor. Deus é o mesmo, hoje, ontem e sempre. A natureza de Deus é o amor, no dia bom ou no dia mau. Deus é o mesmo quando eu estou passando por uma alegria ou passando por uma dificuldade. Ele não deixou de me amar, ele não deixou de ser justo. Eu entendi isso. Agora, quanto a mim, aquilo que cabe a mim, isso aí eu tive experiências pessoais. Isso aí, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. E por pouco, ou seja, como quem diz, olha, eu cheguei no meu limite. Eu quase escorreguei ali na minha fé. Eu passei ali, fininho, no vale da sombra da morte. Andei ali deslizando mesmo para cair. Mas não teve nada a ver com Deus. Isso foi comigo. Isso que o salmista está falando. E agora ele vai apresentar a experiência dele. Verso 3. Pois eu tive, olha como é que tudo começou. Eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Só tem inveja quem olha para onde? Para o lado. Só tem inveja quem tira os olhos do alvo. Só tem inveja quem deixa de olhar para o alvo e começa a olhar para o lado, para as outras pessoas e para as situações que o cercam. Todas as vezes que nós erramos o nosso alvo, que nós tiramos os olhos do nosso alvo, que é Cristo, nós caímos na possibilidade de vivermos aquilo que o salmista vai apresentar no Salmo 73. O perigo de escorregar gravemente na sua fé. E o motivo disso é que ele diz, olha, o meu problema foi que eu tive inveja dos arrogantes. Você fala, como que alguém pode ter inveja de uma pessoa arrogante? Aí ele justifica. Quando eu vi a prosperidade dos ímpios, quando eu vi pessoas ímpias, pessoas que não são tementes ao Senhor, prosperando nos seus caminhos, sendo aparentemente bem-sucedidas naquilo que eles fazem. Eu olhando superficialmente para a vida dessas pessoas, eu comecei a invejar elas. E aí nós vamos entender. 4. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte.
olha só o que ele vai começar a narrar. Eles não passam pelos sofrimentos que parece que eu estou passando. E o corpo deles parece estar mais nutrido, mais forte que o meu. Eu faço dieta há 5 anos e não consigo emagrecer 1 quilo. Experiência própria. E eu vejo o lado do ímpio, cada vez mais vai no crossfit, sai de lá com 5 quilos de massa magra. Eu tuço para dentro, engordei 5 quilos de massa gorda. Como é que faz? Mas que é isso que está acontecendo? Que diferença é essa do ímpio para o justo? Por que o ímpio parece que prospera nos seus caminhos e eu que sou justo, filho de Deus, crente, carrego a Bíblia, venho na igreja, sou dizimista. E aí eu começo a justificar. Faço isso, faço aquilo. Por que as coisas para mim não fluem igual flui para o fulano, para o ciclano, para Beltrano? É isso que ele está vivendo na vida dele. Eles não passam por sofrimento e parece que têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Parece que esse povo não sofre igual a gente. O mosquito pica a gente fica ruim de cama. Esse povo está na festa, faz chuva, faz sol, está em festa aqui, festa ali. A gente está guardando daqui para suar dali e poder guardar para ali para não dever de cá. E esse povo torra de cá e torra de lá. E o que acontece? E a gente começa a fazer... Vocês já fizeram essas perguntas? Ou eu estou falando com... Já fizeram? Que povo é esse? Que situação é essa? Que eu trabalho, minha esposa trabalha, e a gente junto aqui, sua a camisa e torce o pano junto. E parece, olha para o lado e vê... Mas o que é isso? Dinheiro a gente pega e guarda suado. Parece que olha fulano peltando, devendo metade da cidade. E pá! Mas o que é isso? Aí você olha a rede social que conta tudo, superficialmente. E aí você começa a invejar. Você começa a falar assim, o que está acontecendo? Mesma coisa que o salmista passou. Verso 6. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Essas pessoas parecem que não são atingidas pelos problemas que a gente é atingido. E eles se vestem de violência. A gente já ministrou sobre isso aqui, sobre o que é a violência. A gente pensa em violência, quando fala violência, a gente pensa na violência física. Mas tem mais do que a violência física. Tem a violência física, tem a violência emocional, tem a violência psíquica, tem a violência financeira. Pessoas que fazem questão de oprimir os outros financeiramente, são sempre mais gananciosos. O que puderem explorar uns aos outros, estão sempre explorando. Violência política. Cada vez mais a gente é explorado politicamente. Pessoas que eram para representar a gente vão lá e exploram a gente por meio da política. Então existe violência por todos os lados. E essas pessoas se vestem dessa violência. Fazem questão de praticar violência contra a gente. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Pessoas que parece que a única coisa que gera é maldade. Parece que não sai uma coisa boa. Porque a Bíblia diz que o fruto revela a natureza de uma árvore. O fruto do Espírito revela uma pessoa que tem a natureza do Espírito. O fruto da carne revela uma pessoa que tem a natureza carnal. 8. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, eles ameaçam com opressão. Sempre com relações de opressão. São incapazes, ou seja, incapazes de estabelecer relações equilibradas. Estão sempre procurando oprimir, sempre procurando obter um ganho na relação. Pessoas sempre se relacionam, buscando o benefício de uma relação. Sempre com opressão. Sempre buscando ali oprimir o outro. É aquele ciclo vicioso, é aquela máxima. O oprimido nunca busca o poder para restaurar
o equilíbrio. O oprimido busca o poder para iniciar um novo ciclo de opressão contra quem o oprimiu anteriormente. É sempre um ciclo de opressão que nunca acaba. Pessoas que não conseguem romper com a opressão, que vivem de opressão, oprimindo uns aos outros, por meio das suas relações. 9. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Ou seja, pessoas que não reconhecem limites. Para elas não tem limites. Para elas, nem Deus é limite para elas. Nem os céus é limite. É como as pessoas de Babel que foram construir uma torre. Vamos construir uma torre. Ah, mas e Deus? A gente constrói uma torre e alcança Deus. Se brincar, a gente pega ele de surpresa. Constrói um andar para ele, fala, a partir de agora você mora aqui. Que agora nós chegamos e invadimos o céu. Pessoas arrogantes. Pessoas que não têm o mínimo de temor. Limites zero. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Isso que é o pior. O seu povo, as pessoas ainda olham para essas pessoas, o povo ainda olha para essas pessoas e tem essas pessoas por referência. Essas pessoas, o povo ainda consome o que essas pessoas produzem. Olha o que as redes sociais conseguiram trazer para nós. O que as redes sociais trazem para nós consumirmos? A gente acaba consumindo o que tem de pior muitas vezes. O que tem de pior na intimidade de certas pessoas. Estava vendo um artigo esses tempo atrás e a pessoa estava falando que é uma pessoa famosa, já tem um tempo, uma artista, e a pessoa está fazendo a reportagem, perguntou para ela por que ela não estava usando a rede social para poder, né, pegar a carreira dela, impulsionar. Ela falou assim, olha, a expressão dela foi, Deus me livre de utilizar as redes sociais para expor a minha intimidade. Aí a pessoa perguntou, por quê? Ela falou, porque a intimidade se tornou a maior commodity dos tempos atuais. Então hoje a intimidade ela é vendida, exposta na rede social e a gente consome a intimidade um dos outros de maneira desregulada. E as pessoas vão cada vez mais procurando consumir o que tem de pior muitas vezes nos outros. E compartilhar e viver isso e utilizar muitas vezes como padrão, como referência. Isso já acontecia nessa época do salmista. E hoje acontece também? Não tem nada de novo. A Bíblia diz que não tem nada de novo debaixo do céu. Satanás não é criador, Satanás é criatura. A gente tem que tomar cuidado com o empoderamento que muitas vezes a gente faz para um ser que é limitado. A gente está estudando isso em Hebreus. Satanás é um anjo. Ele não é criador, ele é uma criatura de um criador. Ele não cria nada. Não tem nada novo debaixo do céu, as mesmas estratégias, mesmas complicações que o povo viveu ali atrás, estamos vivendo hoje. Por isso que é tão bom a gente conhecer a Bíblia. Porque conhecendo a Bíblia a gente não é pego de surpresa. Muda-se a interface, mas a raiz dos problemas são os mesmos. Verso 11, eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento altíssimo? Eu vou vivendo minha vida aqui, como é que Deus vai ficar sabendo? O que Deus vai fazer? Eu estou vivendo desse jeito e não está acontecendo nada? Deus nunca apareceu na minha frente para me falar nada, então o que vai acontecer? 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando as suas riquezas, aumentando, ou seja, as suas conquistas pecaminosas. As suas riquezas, ou seja, tudo aquilo que eles estão conquistando, aquilo que eles estão vivendo, aquilo que aparentemente eles estão sendo bem-sucedidos. A gente olha e fala, parece que eles só estão aumentando. Parece que eles só estão conquistando cada vez mais. 13. Certamente me foi inútil. Olha, isso é uma percepção dele. Então ele começou com uma afirmação, foi para uma declaração, e aí ele passa o motivo do problema dele,
E ele está passando agora as percepções dele durante esse problema que ele viveu. Durante esse problema que ele viveu, olha a percepção que ele tinha com ele. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Como quem diz, cara, não dá. Eu estou tentando. Estou fazendo de tudo. Mas parece que não vale a pena. Parece que sou só eu. Parece que eu estou sozinho aqui tentando. Não tem mais ninguém. E todo mundo vivendo do seu jeito louco nesse mundo doido. E eu aqui tentando viver de maneira diferente. Para que vale a pena? Qual o valor? O que eu estou ganhando com isso? A vida passando, o tempo passando, eu perdendo oportunidades? Quem já pensou assim não precisa responder. Eu perdendo oportunidades? Eu deixando de viver certas coisas? Isso foi o que passou na cabeça do salmista. Isso é o que às vezes passa na nossa cabeça. 15. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. O salmista teve uma crise. Ele viveu uma crise mesmo. Uma crise ali com sua fé, com seu coração, porque ele tentou discernir essas coisas. E foi muito pesado para ele. Ele teve dificuldade. Porque ele não conseguiu compreender essa diferença entre viver o que é santo no meio do que é impuro, no meio do que é profano. Ele não conseguiu entender como que se vive o santo no meio do profano. Como que a gente une dois mundos distintos no mesmo ambiente. Como que é capaz da igreja vivendo a santidade, mesmo sendo imperfeita, porque santidade e perfeição são coisas distintas, a gente já estudou sobre isso. Então, seres imperfeitos, sendo aperfeiçoados, vivendo uma santidade no meio do mundo profano, totalmente desconstruído, que não quer saber de Deus. Olha a confusão que fica na cabeça do salmista, olha a confusão que fica na nossa cabeça. E não na cabeça do jovem, do adolescente, é na cabeça de todo mundo. Que vai falar para mim que não tem um que não tem essa confusão. Do mais novo ao mais idoso, eu duvido que todo mundo não vive um mínimo dessa confusão. Eu estou mentindo. Como que a gente faz para resolver isso daí? E a gente começa a entrar nesses parafusos que aparecem na nossa cabeça. E o salmista chegou à conclusão que falou assim, rapaz, é difícil demais eu entender esse trem. E eu vou falar para os irmãos, é difícil demais entender esse trem. Eu não sei se vocês já passaram, vocês já chegaram nessa conclusão, mas eu confesso que eu já passei e já cheguei nessa conclusão. É difícil demais entender esse trem. É difícil demais entender como que a gente consegue conciliar o santo com o profano. Como é que a gente consegue viver aquilo que a gente aprende na palavra santa de Deus no meio de um mundo totalmente incrédulo? É aquilo que a gente falou uma vez, é Moisés descer o monte. Porque subir o monte, irmão, é maravilha. Moisés subiu o monte para encontrar Deus sozinho, nuvem para cima e para baixo, raio relâmpago caindo, irmão que escreve a pedra sozinho, e é dia e passa a noite, e é encontro com Deus, e tá muito maravilhoso, e há os 10 mandamentos para você, desce lá e fala com o povo, oh, maravilha, e vamos descer lá e agora vai, vamos falar com aquele povo abençoado, e a hora que desce lá, o que ele encontra? O povo na idolatria. Descer o monte é difícil, irmão. Subir o monte é uma maravilha. Por isso que eu falo, vir aqui no domingo é a parte mais fácil do culto. A parte mais difícil do culto é de segunda a sábado, você na sua casa prestando teu culto a Deus. Porque aí tu desceu o monte, meu querido. Aí é você na tua vida, no seu corre, no seu dia a dia, com as suas atividades, na sua casa. E aí você desceu um monte. E aí são as tarefas do dia a dia. Aí é estudo, aí é trabalho.
Aí é supermercado, aí é sair, é trânsito. Aí é Codal fechando água. É você se estressando. Você tendo que respirar 3 vezes antes de falar um trem. É você tendo que administrar uma série de conflitos. Aí gente chata chegando, e você fala assim, eu não dou conta mais de lidar com gente chata. E mesmo assim chega gente chata, você fala... E aí você tem que dar conta. Porque não tem opção. Tem opção? Não tem opção. Não tem opção. Você tem que dar conta. Aí você desceu o monte. E aí? Aí Moisés fez o que a gente faria. Moisés pegou as 2 tábuas. Fica sabendo um trem? Pá! Vocês aí também pra mim, ó. Vocês que se lasquem. Eu lá no monte, vocês aqui embaixo, vocês só tinham que esperar. E não sei o que, ele fez um sermão, desceu o sabão nos caras. E os caras tudo lá. E Moisés, sabe o que resolveu? Nada. Porque Deus falou, Moisés, sobe de novo. Eu não mandei você quebrar as tábuas, agora você vai me dar um outro trabalho, porque eu já tinha outra coisa para fazer. Agora vai lá eu de novo escrever os trens. Você também é atrapalhado, hein, Moisés? Aí chama Moisés de novo. Aí a gente sobe no monte de novo. Moisés sobe no monte de novo, e é tábua de novo. Aí imagina a cara de Moisés, né? Porque antes foi uma beleza. Agora, é Deus falando assim, o que eu falei no primeiro mandamento? Que não era isso? Então vou escrever de novo, olha lá, presta atenção. Ou você acha que foi 1000 maravilhas? Dá licença, né? E pá, aí devolveu os 10 mandamentos. Desce lá e cuidado para não quebrar dessa vez. Porque eu não quero saber de uma lasca nessa tábua, Moisés. Desce com cuidado esse trem. Moisés desce de novo o monte. Com cuidado. Se eu fosse Moisés, eu estava descendo com as pernas bombinhas assim, ó. Meu Deus do céu, se eu deixar cair, o próximo ele vai escrever na minha nuca. E desce Moisés do monte. Sabe por quê, meu irmão? Descer do monte é inevitável. Entrar em conflito com esse mundo é inevitável. Não tem como fugir. Chocar com a realidade desse mundo é inevitável. A igreja não pode fugir. A gente já falou sobre isso daqui. As portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a... Só algumas pessoas sabem, olha só. É contra a igreja, spoiler. Agora vamos de novo, que aí você já pode falar. As portas do inferno não prevalecerão contra a... Igreja. Viu? Você saiu daqui aprendendo uma coisa, pelo menos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não é a igreja que tem que ter medo de descer um monte. É o inferno que tem que ficar apavorado quando vê a igreja descendo um monte. Porque está vendo uma igreja cheia da unção de Deus, cheia da autoridade de Cristo, chegando na nossa cidade, segunda-feira, no serviço, na escola, no açougue, no trânsito, para chegar e botar os demônios tudo para correr, para chegar e testemunhar a luz de Cristo, para poder brilhar a luz de Cristo. O inferno treme e fala, não vai ter jeito, nós vamos ter que retroceder. Agora, quando a igreja se acovarda, qual que é o trabalho do inferno? Nenhum. Então é o inferno que não vai prevalecer contra a igreja, não é o contrário. A igreja tem que descer um monte. Nós vamos entrar em conflito. Nós vamos olhar para o lado, às vezes, nós vamos falar assim, por que raios um filho de Deus, cheiroso, estou perfumado, Senhor. Por que eu passo pelas coisas que eu passo e a pessoa do lado parece que não passa? A gente vai entrar em conflito. Tá tudo certo. Bruno, então, qual que é o segredo? O segredo está aqui, ó. Verso 17. Às vezes dá uma falta de ar. Verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Eu estava em crise. Não conseguia compreender as coisas. Meu coração estava fraco na fé. Até que eu entrei no santuário de Deus. Moisés viveu isso daqui. Eu desci um monte.
fiquei maluco, quebrei as tábuas, entrei em conflito. Até que eu voltei e subi o monte de novo. Então a gente vai viver a nossa segunda-feira. Vai descer o monte. Às vezes a gente vai entrar em conflito. A gente vai entrar em dúvida. Até que a gente entra de novo no santuário de Deus. Bruno, como é que é entrar no santuário de Deus? Jesus Cristo já fez todo o trabalho de tirar todo o empecilho. Então agora você entra no santuário de Deus por meio do seu coração, orando, porque o Espírito Santo de Deus intercede por nosso lugar, com gemidos inexprimíveis. Então quando você ora, quando você coloca o seu coração diante do Senhor, você está entrando no santuário de Deus. Quando você abre a sua Bíblia lá na sua casa, você lê, você medita, você está entrando no santuário de Deus. Quando você se coloca na presença de Deus, você está entrando no santuário de Deus. Você não precisa de um pastor para entrar no santuário de Deus, porque eu não sou, nenhum pastor aqui é intermediador de nada. O único intermediador é Jesus Cristo e ponto, acabou. É o suficiente. E nós precisamos só do Espírito Santo de Deus agora, fazendo o trabalho dele. E o que nós precisamos fazer então? Aprender a entrar no santuário de Deus. Todas as vezes que a gente entra em crise, a solução é entrar no santuário de Deus. Foi o que o salmista fez, foi o que Moisés fez, é o que a igreja precisa voltar a fazer. 18. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Olha, eles são colocados em terreno escorregadio. Você já pisou num terreno escorregadio? Alguém já teve essa experiência? É horrível, não é? Você pisar assim e escorregar. Sabe o que significa? Que naquilo que você está colocando sua força, o seu potencial, a sua energia, se empenhando, é naquilo que você vai cair. O que Deus está falando é que os ímpios, naquilo que eles mais colocam a sua força, deposita a sua esperança, as suas riquezas, a sua prosperidade, aquilo que eles mais depositam a sua energia, é justamente naquilo que eles vão ser engolidos. Terreno escorregadio. Olha a tristeza disso. Verso 20. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, eu agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, olha como é que ele se compara. A minha atitude era como de um animal irracional. Porque um animal, o que ele precisa? Ele procura as coisas mais básicas, mais fisiológicas. E ele se comparou à atitude de um animal irracional. Porque quando a gente deixa de subir de novo o monte, de entrar de novo no santuário de Deus, de buscar Deus novamente nas nossas crises mais profundas, a gente começa a se comportar como um animal racional, que busca satisfazer apenas suas necessidades mais básicas. Então porque a gente inveja as pessoas que estão ao nosso redor, a gente começa a buscar satisfazer as necessidades mais básicas. Então ao invés de eu buscar em Deus um casamento abençoado, eu me pego pedindo para Deus um carro. O que adianta eu ter um carro que lá no final eu vou ter que partilhar o carro no meio porque meu casamento divorciou? Que necessidade mais fútil e tola foi essa? De um animal irracional. Quem está entendendo isso daqui? Porque eu fiquei invejando as coisas dos ímpios. Então eu comecei a ter as necessidades dos ímpios. Eu comecei a pensar como um animal racional que só pensa nas coisas do dia, do hoje e do agora, sem pensar na perspectiva do amanhã. 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Como é que Deus dirige a igreja dele? Fala para mim, como é que o Espírito Santo, que a Bíblia chama do Espírito da Verdade, dirige a igreja dele? Com o teu conselho. O Espírito Santo de Deus não chega e manda em você.
Já percebeu isso? Você já percebeu isso? Você percebeu que o Espírito Santo de Deus é um cavalheiro? É um gentleman? Você está lá vivendo sua vida, pensando em fazer umas presepadas, aí de repente você sente assim no seu coração, o Espírito Santo de Deus parece que chega assim, bem pertinho, e fala assim: Bruno, assim, pensando aqui, entre nós, eu e você, nossa intimidade, faz isso não. Sabe por quê? Se fizer isso, vai acontecer isso, 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 isso. Faz assim, ó. Assim é melhor. Esse caminho aqui é um caminho de excelência, de virtude. Faz dessa maneira. Não é assim que o Espírito Santo de Deus faz? Toca no nosso coração. Às vezes a gente está todo afoito, todo ansioso, todo nervoso, mas ele toca na gente com aquela paz, que é a paz do Espírito de Deus, é a paz de Cristo. Aí você fala: nossa, isso é Deus falando comigo. Ele vem dar o conselho dele. Conselho. Só segue conselho quem tem sensibilidade. Porque o insensível não ouve nenhum conselho. Só segue conselho quem tem sensibilidade. Então a igreja precisa estar sensível à voz do Espírito de Deus, para entender o conselho do Espírito, para poder viver na direção do Espírito. Porque senão nós vamos estar caminhando, gastando nossa energia fora do alvo. Porque o trabalho do Espírito Santo de Deus é sempre estar colocando a gente no rumo do alvo. O conselho do Espírito de Deus é trazer a igreja para o rumo do alvo. Porque se a gente pensar em desviar do alvo, o Espírito de Deus, no seu conselho, ruma a gente para o alvo. Está me entendendo isso? 25. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra mais nada desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Amém? E a minha herança para sempre. O meu corpo, o meu coração, eles podem até fraquejar. A minha estrutura física pode até fraquejar. Mas o meu coração eu não entrego, eu não corrompo, eu não vendo. O meu coração tem uma aliança com o Senhor. O meu coração tem uma aliança com o Senhor. 27. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. Essa é a experiência, o testemunho. O Salmo 73 é um testemunho da vida de um salmista, que passou por uma experiência como eu e você estamos suscetíveis a passar. E ele só conseguiu lançar as redes da graça, continuar sendo pescador de homens, porque ele fez do Senhor o seu refúgio. E porque ele fez do Senhor o seu refúgio, ele continuou proclamando os feitos dele. A igreja muitas vezes está refém, presa, sem conseguir testemunhar o Evangelho de Cristo, porque esqueceu de fazer do Senhor o seu refúgio no tempo da tribulação, no tempo da dificuldade. Você percebeu que nós estamos alguns domingos sendo ministrados sobre tempestades, sobre dificuldade? O que vocês acham de hoje ser o último? A gente romper, que a gente, né, vamos resolver de uma vez por toda, para domingo que vem, nos próximos domingos a gente treinar uma palavra mais gostosa, mais boa. Porque Deus deve estar querendo falar uma coisa com a gente. Ué. Nós precisamos romper com alguma coisa. Sonda o teu coração aí, meu irmão. Pede para o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração. Faz uma reflexão profunda para ver qual área da sua vida aí, qual momento que de repente você está igual o salmista. Olha, na minha vida aqui, ó, foi por isso daqui, foi um trisco. Que eu escorreguei, eu estou quase escorregando aqui. Não tem problema nenhum, meu irmão.
Vou falar para você, não tem problema a gente reconhecer a nossa fragilidade. Tem problema a gente não reconhecer a nossa fragilidade. É uma estupidez o homem e a mulher que não reconhece a sua fragilidade. É altivez de coração. Altivez precede a queda, a Bíblia fala. Agora, o homem e a mulher que sabe reconhecer a sua fragilidade, isso é maturidade. Isso é sinal de maturidade na fé. Então não tem problema a gente reconhecer as nossas fragilidades. Não tem problema a gente chegar e falar assim, olha, eu estou aqui, eu estou por um fio. Eu estou quase aqui caindo aqui nessa área da minha vida. Mas hoje eu entendi que eu vou fazer aqui no verso 17. Põe aí, Gil, no verso 17. Eu vou entrar no santuário de Deus. Eu vou voltar a entrar no santuário de Deus, porque é ali que eu encontro força, é ali que eu encontro esperança, é ali que meu coração enche de alegria, é ali que meu coração enche de amor, é ali que eu aprendo a ressignificar a minha vida. Amém. Diante das maiores dificuldades, tribulações que nós enfrentamos, nós temos o costume de achar que está perdido, que nada mais vai voltar a ser como antes, que agora acabou. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é expert em ressignificar as nossas vidas. Em chamar a gente para perto e falar, filho e filha, não acabou. É o final de um capítulo, mas a sua história eu ainda estou escrevendo. Glória a Deus por isso. Fique de pé. Vamos ter uma palavra de oração sobre isso. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Ao invés de esperar que eu ore, que eu dirija uma oração, aproveite esse momento para você fazer essa oração com Deus. Nós vamos orar juntos, nós vamos dirigir essa oração para todos. Se você quiser se sentir no seu coração e quiser vir aqui na frente, receber uma oração, está orando aqui o pastor Sandri, a pastora Miriam estão aqui para orar junto com você, mas todos nós vamos orar juntos. Mas eu quero te oportunizar a você agora falar com Deus, a você agora entrar no santuário do Senhor. Entre no santuário de Deus. Se você quiser entrar aí no seu lugar, entre no seu lugar. Se você quiser vir aqui na frente, pode vir aqui na frente. Fica à vontade, mas no nome de Jesus, não fica mais aí no seu lugar de solidão espiritual. No nome de Jesus, que hoje você e eu possamos entrar no santuário de Deus. Que hoje eu e você possamos ser fortalecidos, revigorados pelo Espírito Santo de Deus. Então fala com teu pai aí. Fala com o Senhor. Abre sua boca, fala com Deus. Nós vamos ter um próximo louvor. Durante o próximo louvor, eu vou te convidar a fazer essa reflexão. E aí a gente vai orar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo,
Coloque diante de Deus agora tudo que o Espírito Santo de Deus colocou na sua vida, tudo que o Espírito Santo de Deus trouxe à sua memória, tudo que o Espírito Santo de Deus trouxe à sua memória durante esse período. Talvez o Espírito Santo de Deus te lembrou de coisas, de situações que você está vivendo, que você compartilhou com o salmista, de crises, de dificuldades, de dúvidas, de conflitos, de situações tão conflitantes. E hoje o Senhor quer te libertar de tudo isso. Hoje o Senhor quer trazer paz para a sua vida. Hoje o Senhor quer trazer alívio para o teu coração, quer tirar esse fardo de peso. Então nessa noite, vamos fazer essa oração de libertação. Vamos sair daqui com o coração em paz, com o coração liberto. Assim como o salmista encontrou paz no santuário de Deus, que hoje a gente encontre paz no santuário de Cristo. Se alguém quiser vir aqui para frente, vem aqui para frente que o pastor Sandro vai estar orando, senão a gente já vai estar encerrando e vamos estar orando todos juntos. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos te agradecer, Pai. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós somos a tua igreja, Pai. Nós somos a tua igreja e nós encontramos tantas fragilidades, tantas dificuldades. Nós encontramos tantos desafios, vivemos tantos conflitos. Fala para Deus qual é o conflito que você tem vivido aí na sua vida. Fala para Deus qual é o conflito que você tem passado. Pastor Sandro, vem cá, por favor. Vai falando para Deus aí no seu coração, aí no seu lugar. E nós queremos te agradecer, Deus, porque como igreja do Senhor, o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa abandonados, lançados à nossa própria sorte. O Senhor sempre está disposto a nos alcançar. Deus, somos tantos, Pai, reunidos em tantos lugares. A tua igreja está aberta em tantas portas, mas o Senhor está presente em todas elas. Sempre, Pai, nos alcançando, sempre, Pai, ministrando a tua palavra, uma palavra de libertação, Pai, para nos tirar, Pai, desses conflitos que nós vivemos. Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pela dureza, muitas vezes, do nosso coração. Muitas vezes nós vivemos conflitos, assim como o salmista, e nós dizemos, é muito difícil entendermos essa dificuldade de viver o santo no meio do profano. Muitas vezes nós olhamos para o lado e não entendemos por que os ímpios vivem uma vida aparentemente próspera e nós no meio de tanta dificuldade. Mas o Senhor vem e nos mostra, Pai, que o Senhor tem cuidado de tudo e de todos, que o Senhor nunca nos abandonou e que no meio de cada processo o Senhor está moldando o nosso coração, aperfeiçoando o nosso caráter, que o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor sempre está nos tratando. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, porque no teu santuário nós somos revigorados, nós somos ressignificados, a nossa fé é ressignificada, porque é quando nós estamos no teu santuário que nós encontramos amor, nós encontramos alegria, nós encontramos esperança, nós somos enchidos pela tua paz, a paz de Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor não nos abandona no meio das nossas dificuldades, porque o Senhor não nos deixa à mercê das nossas crises. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor sempre nos alcança e nos resgata no meio das nossas dificuldades. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque a tua igreja está pronta para descer o monte mais uma semana. E nós não vamos retroceder. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós cremos, Pai, que nossa igreja de Cristo, Pai, está pronta para mais uma semana brilhar a luz de Cristo, Pai, na nossa cidade. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. E se você concorda, diga amém. Amém.
Alô? Oi. Amém, igreja. Pregação, bênção demais. Tudo isso resume o seguinte: nós não somos deste mundo, a palavra de Deus diz, né? Então, por todas essas dificuldades que a gente passa aqui, é porque a gente não está na casa da gente. Por isso Deus preparou esse plano maravilhoso de salvação para aqueles que confiam nele, para que ele nos dê um lar, né? Que é na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus, né? Então foi o que foi pregado aqui hoje. Que ninguém saia daqui com ansiedade, né? Deixa suas ansiedades aqui. Fala com Deus, nós já falamos. Diga para Deus tudo aquilo que passa na sua vida, no teu coração, na tua mente, para que você possa vir aqui e ir embora com a paz de Deus. E para que Ele proteja, assim, a vossa mente. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Nós entramos no carro, e aí o nosso amigo, o nosso vizinho Daniel, disse uma coisa para a gente, dentro do carro. Oh, espera aí, orem por mim lá. E como nós somos igreja, esse é o nosso trabalho hoje, né? O pastor Bruno tem pregado sobre isso. E agora é momento da gente ser luz na vida dele. Tudo que foi pregado aqui hoje resume a vida dele, né? Quero compartilhar aqui sem expor a intimidade dele. Mas eles são irmãos crentes, né? E de família crente. Tem 2 filhos pequenos, bem pequenininho, um tem pouco tempo, acho que tem 1 ano no máximo. Tem 1 ano, Mi? Tem 1 ano de idade, bem pequenininho. São crianças muito inteligentes. E o cara anda pela rua chorando com as crianças. Por quê? Porque a esposa dele abandonou ele, abandonou de abandonar. Ele tem 2 crianças, tem faculdade, tem trabalho, trabalha na indústria, que é longe, né? E tem vivido um momento muito difícil, muito difícil, muito difícil. E tudo que foi pregado aqui foi o que aconteceu na vida deles. Os olhos olharam para as coisas do mundo, perderam a esperança, deixaram de olhar para o alvo, foram olhar para as dificuldades e deixaram aí 2 crianças aí numa situação difícil. Mas eu me coloco no lugar dele assim. Como ele vai criar 2 crianças sozinho, trabalhando, estudando, com um monte de coisa para fazer? Então a gente pega ele na rua chorando, carregando as crianças e chorando. Olha por mim, hoje aconteceu isso e aquilo, papapá. Sabe? A princípio, a nossa primeiro conselho que nós demos é: confia no Senhor, segue a tua vida, tem esperança no Senhor, ela vai voltar, tal. E aí as coisas complicam, pioram, e o que a gente vai falar? Confia no Senhor. Entra no Santo dos Santos. É só Ele. Porque se a gente for olhar para esse tipo de situações e a gente for querer resolver, a gente não tem força.
a gente vai andar pelas ruas chorando. Então, como aqui está aqui, ó, os nossos pedidos se realizando, se concretizando, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor tem realizado os desejos do nosso coração, os nossos sonhos, aquilo que muitas vezes a gente nem esperava que pudesse acontecer, porque a gente não tem condições, a gente não tem capacidade, é uma coisa muito distante, mas a gente vem cá, coloca aqui. Isso aqui significa o seguinte, meu irmão. Se a gente chama aqui na frente para a gente estar orando, para que você faça as suas petições na presença do Senhor, muitas vezes a gente tem vergonha, a gente não levanta, a gente vai para casa sem a paz do Senhor, porque a gente não coloca aqui, aí a gente vem cá, faz o bilhetinho e põe aqui, já é uma estratégia da gente poder movimentar a igreja do Senhor, movimentar essa comunicação dos filhos de Deus com a igreja, com o Senhor. Então é isso. E dessa mesma forma a gente vai estar orando por Daniel, por aquela família de irmãos, jovens, que teria tanto futuro, aquelas crianças que precisam tanto dos pais. Muitas vezes a gente vê eles lá na rua, mãe, a mãe não está lá, né? Então vamos orar. Queria pedir à igreja do Senhor para orar pelo Daniel, nosso irmão. Fecha teus olhos. Pai, é nesse lugar aqui que a gente traz aquilo que nos aflige, Deus. Aquilo que são os obstáculos. A gente vem aqui muitas vezes, Deus, para que o Senhor nos dê paz, proteja a nossa mente, blinde os nossos olhos para as coisas do mundo, Deus. Não é lá que está a nossa esperança, o nosso futuro, a nossa paz, aquilo que nos faz ser quem a gente é, aquilo que nos faz a gente viver a verdadeira vida. É aqui, é no Senhor. O Senhor é a vida, o Senhor é a esperança. E nós sabemos que nossos irmãos lá, todos os domingos, se preparavam, vestiam as crianças com vestidinho bonito, ia para a igreja, louvar ao Senhor, aprender do Senhor. Mas vemos ali, Deus, que o mundo cegou. O mundo, Deus, contagiou, Deus. E viraram as costas para o Senhor. Então nós oramos pelo Daniel, oramos por aquele homem, Deus, que chora porque ama, Deus, porque chora porque vê na família, Deus, o seu futuro. E agora, Deus, o que podemos fazer para ele? Orar. Mas o Senhor pode tudo, Deus. O Senhor é o Deus do impossível. E se eles são irmãos, Deus, o Senhor sabe de tudo. O Senhor é o Pai deles. Então que o Senhor cuide de um e também cuide do outro. E principalmente das crianças, Pai. Sei que essa responsabilidade está comigo e com a Miriam. A gente aconselha, a gente ora. Mas estamos aqui também na igreja do Senhor, unidos, num só Espírito, num só Deus, numa só mente, Deus, numa só palavra, num só Espírito, para que assim o Espírito Santo de Deus possa fazer a obra, Deus, na vida daquela família, da melhor forma possível, Deus, porque o Senhor sabe dos nossos caminhos, o Senhor sabe o que é bom para nós, e o que o Senhor achar que deve ser é o que vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Traz esperança para o coração dele, porque ele está com o coração no Senhor. Nós sabemos disso, ele já nos falou. Então que o Senhor, Deus, honre, Deus, a fé dele, a fidelidade dele. E da mesma forma, oramos por toda a nossa igreja, por todos os nossos irmãos que aqui estão, por todos aqueles que vieram hoje, por todos aqueles que estão em casa, por todos aqueles que estão trabalhando e não puderam vir. Que o Senhor seja com eles, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai.
Que essa palavra de hoje, Deus, tão poderosa, tão abrangente, Deus, tão profunda, Deus, possa trazer em nós, Deus, livramento deste mundo, Deus. Possa trazer em nós, Deus, mais intimidade com o Senhor, mais confiança no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, por toda a sua boa obra, por todo o seu amor, graças e misericórdias que são derramados sobre as nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos receber a bênção. Pastor Michel, por favor. Vem. Poderia dar continuidade, não tem problema não. Então vamos dar a bênção. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento de estarmos aqui no Teu santuário. E que Tua graça nos conceda esse desejo, essa paz, Senhor Deus, no nosso coração. Para que possamos sempre olhar para o alvo que é Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos conhece. E isso é tão bom. Certamente, o Senhor é bom. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Uma boa semana. Amém.